Bruxelas suspira de alívio, afinal a extrema-direita não ganhou as eleições legislativas francesas. O partido de Macron ficou em segundo lugar e salvou o dia. O presidente francês pode retirar-se para a política interna, mas é provável que mantenha a sua influência em Bruxelas. O motor europeu e o eixo franco-alemão devem sair menos enfraquecidos do que no cenário de coabitação com a extrema-direita. Macron surtout va devoir faire attention à ses équilibres en interne et peut-être se concentrer un peu plus sur la politique intérieure que sur celle européenne ou extérieure. Mais tout compte fait, il sera moins affaibli de ce qu'on s'attendait et le rôle de la France pourra continuer à être exercé avec une certaine panache comme il l'a fait jusqu'à présent. A nova Frente Popular surpreendeu e poderá receber as chaves do governo de Matignon num período de coabitação. Alguns pontos do seu programa, como a reforma aos 60 anos e o aumento do salário mínimo para 1.600 euros, preocupam Bruxelas. Estas medidas podem ser contrárias aos tratados europeus que limitam o déficit público de um Estado-membro a 3% do seu produto interno bruto. Si on devait suivre les propositions électorales qui ont été faites de part et d'autre, il y aurait un sérieux problème avec la dette et donc pour tout le système euro. Ça va générer une crainte, mais attention, l'Union européenne, peut elle aussi, barrer la route. On sait très bien que des gouvernements, qui étaient arrivés, avec, des projets, très ambitieux, ont été obligés, avec la réalité européenne de mettre de l'eau dans leur vin. Na política internacional, o apoio da França à Ucrânia não deverá ser posto em causa com o governo de esquerda, mas Emmanuel Macron poderá ter de moderar a sua retórica sobre o envio de tropas. Le PS, et je pense notamment à la figure de Raphaël Glucksmann, qui est, évidemment, comme on le sait, un très grand soutien à l'Ukraine, fera en sorte de tempérer peut-être les discours, de LFI, et je pense qu'il y a un tel consensus, tout de même, à l'intérieur du pays autour d'un soutien, à l'Ukraine et de défendre les valeurs, de la démocratie contre un pays, agressif et tyrannique. Je pense qu'il serait difficile tout de même pour LFI de tenir une position au sein d'un gouvernement, qui remettrait en cause le soutien de la France, à l'Ukraine. Ao contrário das eleições legislativas francesas, as eleições nos Estados Unidos poderão colocar em causa o apoio à Ucrânia. Na ressaca das legislativas, há muitos franceses a respirar de alívio. Não é desta que o partido de Le Pen chega ao poder. A extrema-direita acabou por ser derrotada. Foi a coligação de esquerda, a Nova Frente Popular, a ganhar mais assentos na Assembleia Nacional de França. J'étais extrêmement réjouie sur le fait que le Front de gauche ait réussi à se rassembler, ait réussi à le faire. Et maintenant, ils sont engagés. Ils ont une grande responsabilité vis-à-vis des gens qui ont voté pour eux. O Rassemblement Nacional de Le Pen foi o partido mais votado na primeira volta, mas passou para a terceira posição nesta segunda volta das legislativas. Sincèrement, c'est un soulagement. C'est un soulagement parce que je retrouve la France que je connais. Je suis arrivé ici en tant qu'étudiant il y a quelques décennies. Et c'est vrai, je suis tombé amoureux de ce pays. Et je l'ai adoré. J'ai fondé ma famille avec une Française. Et c'est vrai qu'il y a quelques semaines, il y a un moment de doute. Je me suis posé des questions. Et là, ça va beaucoup mieux. Mais c'est pas pour autant que c'est fini. Non. Il faut rester, comme vous disiez. Mas ainda não há primeiro-ministro, é que a coligação vencedora não tem maioria absoluta e pode não conseguir formar governo. Et que les équilibres sont quand même assez curieux. Voilà, mais je pense que ça va être très excitant. A Nova Frente Popular quer reivindicar o lugar de primeiro-ministro e já pediu uma semana para apresentar um nome. Quanto à coligação de Macron, que ficou em segundo lugar, só pode governar se formar alianças na Assembleia. A Europa continua a assistir à ascensão de um forte bloco político de extrema-direita depois do grupo Patriotas pela Europa de Viktor Orbán ter ganho seguidores suficientes para obter o reconhecimento do Parlamento Europeu. O Partido Popular dinamarquês e o Vlaams Belang da Bélgica são os mais recentes membros do grupo de Orbán depois de terem abandonado a identidade e democracia. A adesão destes partidos elevou o Patriotas pela Europa a 23 deputados europeus, o suficiente para o seu reconhecimento formal. Também o Rassemblement Nacional de Marine Le Pen deverá fundir-se com os Patriotas pela Europa nos próximos dias. O primeiro-ministro húngaro anunciou a criação deste grupo a 30 de junho, juntamente com o Partido da Liberdade da Áustria e o da Chequia.
Com o Patriotas pela Europa, Orbán pretende liderar a extrema-direita da União Europeia e fazer deste o quarto maior grupo no Parlamento Europeu. Israel ordenou a evacuação da cidade de Gaza, uma zona de onde milhares de palestinianos já fugiram em consequência dos bombardeamentos dos primeiros dias da guerra. Os habitantes que restam foram vistos durante o fim de semana a abandonar a cidade. Alguns empurravam idosos e feridos em cadeiras de rodas, outros carregavam crianças pequenas. A ordem de retirada poderá indicar um aumento da ação militar israelita na cidade de Gaza. Durante o fim de semana foi noticiado que o Hamas concordou em retirar a exigência de que Israel acabe de forma permanente com a guerra, como parte de qualquer acordo de cessar-fogo. Vários responsáveis do Médio Oriente e dos Estados Unidos acreditam que este abrandamento da posição é o resultado do nível de destruição em que se encontra o território. De acordo com o Ministério da Saúde do território palestiniano, desde o início da guerra, a ofensiva aérea e terrestre israelita já matou mais de 38 mil pessoas em Gaza. A ação militar causou também uma devastação generalizada e uma crise humanitária que deixou centenas de milhares de pessoas à beira da fome, segundo as autoridades internacionais. São os últimos preparativos em Washington antes da cimeira anual da NATO. Esta terça, quinta-feira, a capital norte-americana vai receber os líderes dos 32 Estados-membros da organização. Na agenda, a Ucrânia tem lugar de destaque. A aliança vai discutir o apoio militar para que o país se defenda da invasão da Rússia. Esta é também uma reunião de aniversário. O Tratado do Atlântico Norte faz este ano 75 anos. Foi assinado por 12 países em 1949 para garantir a defesa face ao Bloco Soviético. Pelo menos 20 pessoas foram mortas e cerca de 70 ficaram feridas após ataques aéreos russos a várias cidades ucranianas na manhã desta segunda-feira. Em Kiev, onde se ouviram mais de 10 explosões, foi atacado o maior hospital pediátrico da Ucrânia. Foi a mais forte ofensiva contra a capital em meses. O chefe do gabinete presidencial da Ucrânia diz que o ataque aconteceu numa altura em que muitas pessoas estavam nas ruas da cidade. Além da capital, foram bombardeadas as cidades de Dnipro, Kryvyi, Sloviansk e Kramatorsk. Em Kryvyi, terra natal do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, morreram pelo menos 10 pessoas. As forças de Moscou usaram mísseis balísticos e de cruzeiro. Ao todo, foram mais de 40, segundo Zelensky. Entre eles, mísseis hipersónicos Kinzhal, que voam a uma velocidade 10 vezes superior à do som. Os ataques tiveram lugar na véspera da cimeira da NATO em Washington, a realizar de terça a quinta-feira. Junho foi um mês quente, tão quente que quebrou recordes. Foi o mês de junho com as temperaturas mais altas nos registros do programa Copérnicos, que remontam aos anos 40, o 13º mês consecutivo a bater recordes de temperatura e o 12º consecutivo em que o planeta esteve 1,5 graus Celsius mais quente do que na era pré-industrial. It's a stark warning that we are getting closer to this very important limit set by the Paris Agreement. The global temperature is continues to increase. It has at a rapid pace. So and the records have been also shattered by very substantial margin over the past 13 months. So that was quite remarkable as well. 1,5 graus Celsius é um número-chave, é o limite de aquecimento da Terra estabelecido no Acordo de Paris em 2015. Mas os recordes de junho não ficam por aqui. Com uma temperatura média de 16,66 graus, foi o terceiro mês mais quente nos registros do programa Copérnicos, fica apenas atrás de junho e agosto do ano passado. As cidades de toda a Europa estão a tomar medidas para fazer face ao excesso de turismo. Nos últimos 2 anos, o problema é também evidente em Atenas. Inicialmente, o plano passava por ter turistas na cidade durante todo o ano e fazer da capital grega um destino turístico permanente. O objetivo foi alcançado, mas teve um custo. Πλέον έχουν καταληφθεί αρκετές περιοχές της Αθήνας και της Αττικής γενικότερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Κουκάκι,
μια περιοχή, πανέμορφη περιοχή που έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναν τόπο φιλοξενίας ξένων μόνο. Δεν υπάρχουν πια οικογένειες, δεν υπάρχουν μαθητές στα σχολεία. Η Αθήνα υποδέχθηκε το 2023 περισσότερους από 7 εκατομμύρια τουρίστες και αυτή τη χρονιά ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σύμφωνα με τους ειδικούς κατά 20%, κάνοντας την εικόνα της άδειας Αθήνας τον Αύγουστο μακρινό παρελθόν. Η auvξηση αυτή επηρεάζει πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής της πόλης και όχι πάντα θετικά. Os preços das rendas dispararam em todos os bairros de Atenas, em especial nos que ficam mais perto do metro, muito usado pelos turistas. É toda uma questão de oferta e procura. Στο κομμάτι της ενοικίασης, όντως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα προσφοράς ακινήτων. Γιατί εκεί η ζήτηση για την ενοικίαση είναι πενταπλάσια από την προσφορά. Barcelona adotou recentemente medidas contra o arrendamento de curta duração. Atenas quer dar um passo em frente e está a considerar uma abordagem mais global. Όλη αυτή η προσπάθεια του τουρισμού αφήνει πολύ λίγα στην πόλη. Σκεφτείτε ότι ο κάθε επισκέπτης αφήνει στην πόλη 0,4 ευρώ κατά κεφαλήν. Όχι τη μέρα, συνολικά. Και μάλιστα αυτά τα λεφτά δεν τα έχουμε πάρει ακόμα και έχει φτάσει Ιούλιος. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γίνει με βιώσιμο τρόπο, έτσι ώστε να μην δημιουργεί μια επιπλέον ενίσχυση των ανισοτήτων στην πόλη. Atenas quer turismo, mas com regras.